Rafa, tenho clique, mas não tenho venda, cara. Não sei mais o que eu faço. Chega um monte de clique, chega um monte de curioso, mas não tô conseguindo vender. É normal isso aí? Me explica. E meu caro amigo, calma. Eu vou te explicar direitinho por que que isso acontece, como a gente consegue resolver isso aqui passo a passo. Primeiramente, tu tem que entender como é que funciona o funil completo de uma venda. Então, para você conseguir vender, tu tem que ter volume de impressão, tu tem que ter volume de clique, tu tem que ter volume de mensagem, beleza? Não é a cada mensagem que vai sair uma venda. Não é a cada clique que vai ter uma mensagem. Não é a cada impressão que vai sair um clique. Então tu tem que entender isso aqui, cara. Senão tu não vai ter estômago para aguentar o tráfego. Essa é a pura realidade, beleza? Então entenda que quando a gente investe em tráfego, está sendo criado um funil. Então é natural que haja essa diminuição de uma etapa para outra. Não se assuste, beleza? E, pô, Rafa, tive 100 cliques aqui e só recebi 20 mensagens. É normal isso aqui? Eu acho que não tá funcionando, acho que tá quebrado. Cara, é 100% normal. Eu vou fazer uma analogia aqui para tu entender. Pensa numa loja física. É todo mundo que entra dentro da loja que acaba perguntando preço ou que acaba querendo comprar alguma coisa? Não, às vezes a pessoa só quer olhar. Então, da mesma forma que acontece numa loja física, também acontece na internet. Então, se você tiver 100 cliques e 20 mensagens, não se espante, tá? Porque isso de fato acontece mesmo, beleza? Um outro conceito que a gente tem que colocar aqui na mesa é que uma mensagem é diferente da compra, cara. Não é todo mundo que vai mandar mensagem para você perguntando sobre o serviço, fazendo um orçamento, que vai comprar. Às vezes ela está comparando com outros profissionais, então isso pode acontecer, é normal, beleza? A mensagem é diferente da compra e vai preparando o estômago. Outra coisa, a gente tem que entender que o tráfego por si só, ele não trabalha sozinho, porque a venda ela acontece no comercial, principalmente se a gente está falando de negócio local, porque o anúncio geralmente vai levar para o WhatsApp. Então não adianta nada chegar um monte de cliente e o comercial não está preparado para atender esse pessoal e conseguir vender para eles. Então geralmente vai ser uma visita até a loja, ou vai ser um cliente chamando no WhatsApp querendo tirar uma dúvida. Então o seu comercial ele tem que estar preparado para conseguir atender essa demanda. Então agora que a gente está falando de comercial, é interessante que eu já posso explicar sobre a taxa de conversão. Eu vou dar um exemplo aqui mais prático para vocês entenderem, beleza? Se você receber 50 mensagens e dessas 50 mensagens saírem 5 vendas, a sua taxa de conversão é de 10%. Ou seja, a cada 10 clientes que você conversa, tu consegue fechar um. Essa taxa, vinda de um anúncio, por exemplo, do Google, ainda é saudável. Agora, menos que isso, já é de se acender um alerta. Talvez o problema não seja o tráfego, talvez seja no seu comercial. E aí tu tem que acender um alerta, revisar os processos aí e ver o que pode ser melhorado, tá bom? E aí a gente já entra numa outra conta aqui que é o CAC. O que é o CAC, meu amigo? É o custo por aquisição de cliente. Por que você precisa entender isso aqui? Você precisa saber exatamente quanto que tu tá pagando para receber cada cliente. Vou fazer uma conta de novo, mais prática aqui. Se a gente sabe que a cada 10 mensagens eu consigo fechar um cliente, então eu preciso saber o quanto que eu preciso investir para receber 10 mensagens para conseguir vender uma vez. Faz sentido? Então, se eu tenho um custo por mensagem de R$ 15, eu vou precisar investir R$ 150 para conseguir fazer uma venda. Ficou claro? Então, R$ 150 nesse caso aqui é o meu CPA. Pô, então a cada R$ 150 que eu colocar, eu vou conseguir fazer uma venda? Bacana, aí já dá uma clareza. Você já não fica com tanto medo de colocar dinheiro em tráfego, porque você vai saber exatamente quanto custa cada cliente. E essa conta tu vai fazer com base nas métricas reais. Antes de você rodar tráfego, não tem como você saber o CAC. Não tem como, tá? Você só consegue calcular isso aqui com base nas métricas do tráfego que está rolando. Pô, legal. Então, se eu sei que a cada R$ 150 chega um cliente para mim, se eu colocar R$ 1.500 aqui, vai chegar a 10 clientes. É isso, cara. Essa é a conta. Claro que essa conta que eu fiz aqui é um exemplo, mas tu vai calcular isso aí baseado na tua realidade. Baseado quanto está custando cada mensagem chegar até você, que é fácil de calcular. Você divide quanto você investiu por quantas mensagens chegaram e você vai saber exatamente qual é o seu custo por mensagem. E aí você consegue fazer essa conta e calcular o seu CAC. Beleza? Já tira print aqui, que isso aqui é muito importante. Fechou? E beleza, então se eu sei a taxa de conversão e eu sei quanto custa cada cliente, fica fácil da gente conseguir escalar isso aqui. É assim que funciona o tráfego. Pequenas e médias empresas crescem através de publicidade porque elas entendem essa conta, cara.
sabem exatamente qual que é a taxa de conversão e qual que é o custo de aquisição por cliente. Aí fica fácil de escalar. Um outro exemplo prático aqui para vocês. Pô, se a cada 50 mensagens eu consigo fechar 5 vendas com uma taxa de conversão de 10%, então se eu receber 500 mensagens eu vou conseguir fechar 50 vendas? Claro, meu amigo. É aí que mora a mágica, tá? Então, assim, para ficar um pouco mais claro, olha aqui, ó, voltando para o funil, né? 50 mensagens com um custo por mensagem de mais ou menos R$ 15, vai dar R$ 750 de investimento. Legal? Bacana. Só que aí vamos dar um exemplo aqui, né? Se você vende um serviço de R$ 1.000, com essa taxa de conversão de 10%, tu vai fazer o quê? 5 vendas e vai faturar seus R$ 5.000. Tá entendendo como é que funciona? E eu já queria saber, e aí? Colocar 750 conto para faturar 5.000, tá bom ou tá ruim? Sei lá, eu acho que tá bom. E se tu tiver a taxa de conversão maior do que 10%, esse faturamento aumenta. Sacou? Aonde que entra aquela conta que eu te mostrei da taxa de conversão? Por isso que é tão importante assim. Ah, então se eu receber 500 mensagens, eu vou conseguir faturar 50 mil? Mais ou menos essa é a conta. E se a gente tiver como base aqui o custo por mensagem de R$ 15, vai ser um investimento médio de 7.500 para tu faturar 50, vendendo um serviço de mais ou menos R$ 1.000. Beleza? E é claro também que se você fizer isso, o retorno é óbvio. Então é assim que acontece a mágica do crescimento via publicidade online, via tráfego pago. E é assim mesmo, meu caro amigo. Dá medo, tá? No começo tu vai ter receio de colocar dinheiro em tráfego, mas é assim que funciona. Quanto maior o investimento, maior o retorno. Beleza? E se você precisa de ajuda para criar toda a estrutura de anúncio para tua empresa, clica aqui no link e fala comigo. Tamo junto e até a próxima.